A todos a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa, nesse dia 7/1 de 2025, num propósito maravilhoso, a qual o Senhor nos tem chamado para uma grande obra. O meu nome, para quem não me conhece, é Wanderson Ribeiro. Eu fui chamado para esta obra, para executar esse trabalho, e com muita alegria eu estou aqui junto com vocês. Esse trabalho, ele é a edificação da Igreja de Atos dos Apóstolos, onde nós iremos tratar dos atos dos apóstolos, e através desses atos, nós também iremos praticar atos semelhantes para esses últimos dias, para que a profecia do Senhor ela venha se cumprir. Mas nesse momento, nós estamos num momento de fundação, onde estamos, graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, quase finalizando o primeiro pilar, que esta fundação ela é composta por 4 pilares. O pilar de Mateus, do Evangelho de Mateus, o pilar do Evangelho de Marcos, o pilar do Evangelho de Lucas, o pilar do Evangelho de João. E nós vamos cavar um a um, construir uma a uma essas colunas. E quando essas 4 colunas estiverem prontas, o próprio Senhor irá nos conduzir agora a edificar a base, a estrutura, a qual será edificado esta obra maravilhosa, Atos dos Apóstolos. E quero frisar aos irmãos que essas colunas elas estão sendo fixadas sobre uma rocha. Nós já encontramos essa rocha e já fundamos essa primeira coluna nessa rocha, porque ela é inabalável, essa rocha ela é inquebrável, ela se permitiu ser penetrada para ela servir de alicerce forte para esta construção. E esta rocha é Jesus Cristo. Esses 4 pilares estão sendo edificados em cima da rocha que é o Senhor Jesus. Então, nesta manhã, nesse horário profético, das 9 horas da manhã, que nós estamos no propósito de estarmos orando juntos, às 9 horas da manhã, que é a terceira hora do judeu, às 12 horas, que é a sexta hora do judeu, e às 18 horas, que é a hora 1ª para o judeu. É nesses 3 horários que um servo do Senhor chamado Daniel, ele se propôs colocar em oração em relação ao teu povo, para buscar para a sua vida, para buscar para a vida de todos aqueles que necessitavam, porque ele tinha um chamado de Deus naquele momento e Deus assim falava com ele potentemente. E não será diferente conosco. Da mesma forma, o Senhor irá assim nos capacitar, da mesma forma, o Senhor irá assim nos dar a fortaleza. Então, neste dia maravilhoso, onde você estiver, no momento que você for alcançado, essa é a sua hora profética. Estou explanando só para você entender o que está acontecendo, quem sou eu, o que eu estou fazendo, para que você possa seguir junto conosco e se fortalecer na construção também dessas colunas dentro do seu coração, para que a sua vida, como a minha vida, está sendo transformada, a sua também será transformada, e de muitas outras pessoas. Por isso, nesta hora, eu te convido a olhar num panorama o que nós iremos ver e fazer neste momento. Nós iremos observar o valor de uma alma nesse vídeo 19º. E neste capítulo, Jesus fala sobre o casamento,
o compromisso, o valor disto. O Senhor fala das crianças e fala também do jovem rico e o valor de uma alma. É um vídeo sobre propriedades, onde nós vamos entender o que realmente tem valor, o que é prioritário nas nossas vidas. Neste vídeo, nós confrontamos uma das perguntas mais profundas da Bíblia. Nós batemos ali, agora vocês vão entender e vão ouvir. E este dilema profundo é este: o que me falta ainda? O que te falta ainda? Jesus revela que o reino de Deus pertence aos humildes. O que te falta ainda para possuir o reino de Deus? E Jesus revela que o reino de Deus é dos humildes. Às vezes nos falta isso, um pouco de humildade. E mostra as crianças como exemplo e alerta sobre as riquezas que podem ser obstáculo nas nossas vidas. É um estudo essencial para alinhar nossas propriedades com o céu. E assim nós seguiremos com a leitura da palavra para nós entendermos essa introdução. Fique atento e eu te convido neste momento a abrir a sua escritura junto comigo, para nós orarmos e lermos a escritura. Se você não tem ela, não consegue nesse momento ficar em secreto, você escuta com atenção e reverência dentro do seu coração, porque o Senhor, Ele sonda. Vamos orar para lermos a escritura. Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor, nesse momento profético de Daniel, das 9 horas da manhã, período das 9, Senhor, que iniciamos esse vídeo. Nós pedimos ao Senhor, como o teu servo 3 vezes orava ao dia, isso para manter uma consistência de comunhão com o Senhor. Nós assim fazemos também. E pedimos, meu Pai, que ao lermos a tua palavra, que não seja a minha voz, que não seja o meu eu, mas que a tua palavra, Senhor, ela possa chegar até esse coração, para que o teu nome possa ser glorificado. Por isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir essa bênção. Fica conosco, que teu Espírito Santo possa nos acompanhar e o nome do Senhor ser glorificado. Assim nós oramos, nós te bendizemos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus e a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz assim no livro de Mateus, no capítulo 19, acerca do divórcio, capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-lhe muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o faz, no princípio macho, que o fez, no princípio macho e fêmea o fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma carne só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo
porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Jesus abençoou os meninos, e trouxeram-lhes então alguns meninos, para que sobre eles pusessem as suas mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe impostos as mãos, partiu dali. O mancebo rico. E eis que, aproximando-se dele, o mancebo disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão só um, que é Deus. Se queres, porém, estar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar o rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso possível, mas a Deus é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos ao Senhor pela leitura da Tua palavra.
que é muito clara. Nós oramos, Senhor, e te glorificamos por esta oportunidade maravilhosa. E pedimos ao Senhor que, em nome do Senhor Jesus, ela possa encontrar um lugar no nosso coração, com a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. E ali uma transformação, ela vinha acontecendo, Senhor, para que essa coluna possa se erguer forte, impetuosa, e para que nós possamos ter forças para construir, junto com o Senhor, as 3 colunas restantes, para nós edificarmos sobre elas, Senhor Deus, uma base, e sobre esta base, Senhor Deus, nós edificarmos Atos dos Apóstolos. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor neste momento e te pedimos, sê conosco, meu Deus, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesta manhã, olha o presente que o Senhor nos deu, a educação que o Senhor nos deu. Quando ele começa ali agora, nós falamos da importância, né? O que impede. Nós falamos do valor de uma alma, o que impede essa alma, o que ainda está faltando. Aí o Senhor Jesus, com suas estratagemas, ele pega o ciclo de vida do ser humano através do figurado das pessoas e nos ensina no dia de hoje. A primeira coisa que o Senhor fala é acerca do divórcio. Meus amados, muitas pessoas interpretam essa palavra de uma forma muito rígida, de uma forma muito impositiva. As pessoas confundem o sentido daquilo que o Senhor realmente quer falar. Aqui o Senhor não está falando somente de um casamento entre homem e mulher, ele dá o exemplo. Porque quando nós tomamos uma decisão de aceitar a palavra do Senhor, aceitar o Senhor Jesus como Salvador, fazer parte de um grupo, membrar em uma igreja, nós estamos fazendo um casamento com uma noiva que vai ser arrebatada. Então o Senhor, ele mostra muito mais que isso, mas ele dá um exemplo, e muitas pessoas levam isso para uma realidade física, para um relacionamento entre 2 pessoas. O Senhor está dando um exemplo. Porque o Senhor, ele não discrimina, porque ele sabe o coração de cada um. Ele sabe aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Porque ele diz em uma palavra que quando ele ajunta, não separa o homem. Mas quando ele separa, também o homem não consegue se ajuntar. Essa palavra suplanta tudo. Às vezes você está num relacionamento entre pessoas sofrendo por causa da letra, sendo que existe essa palavra dizendo: se eu juntei você com ela, vocês vão até o fim. Agora, se eu não juntei e vocês se separarem, não se juntaram mais. E assim, o Senhor tem uma palavra onde ele mostra os eunucos, bem no final. Porque há eunucos. O que é eunucos? São homens que não têm o ciclo de relacionamento completo como os outros. Eles se abstêm desta parte sensual, dessa parte de matrimônio. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe. Tem pessoas que já nasceu assim, sem desejo nenhum de ter relacionamento com este mundo, de ter relacionamento com aquilo, com o outro,
nasceram completamente voltados para a obra de Deus, nasceram já com um relacionamento fixo, que não tem nada a ver com este mundo. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Nas épocas antigas existiu isso. Os grandes imperadores, eles castravam o homem para que ele ficasse inútil e não tivesse outros anseios a não ser trabalhar. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Existem homens nos dias de hoje que se separaram para esta obra. Já tiveram relacionamentos, já tiveram filhos. Ou às vezes estão no relacionamento, estão com filhos, mas recebem um chamado e vão para a obra. E vão para a obra e são bem-aventurados, não abandonaram ninguém. Porque a palavra fala, bem clara, que aquele que não deixar todas essas coisas deste mundo, todas elas, por amor da sua obra, por amor do seu nome, não é digno dele e não entrará no reino. E às vezes é pesado ouvir esta palavra. E quem pode receber isto, receba. Quem pode receber uma palavra dessa? Às vezes você tem todo um patrimônio formado, tudo formado, então você acha que o Senhor Jesus ele vai macular o que você criou até agora? Não, isso é uma consciência. É uma consciência que o maior matrimônio de todos é o matrimônio que você faz com Jesus Cristo. É o matrimônio que você faz com Deus. É o matrimônio que você faz com o Espírito Santo. Porque quando ele fala das coisas desse mundo, ele fala daquilo que o homem tem muito apego, que o homem muito trabalha para ter e conquistar. E ele quer mostrar, você tem disposição de deixar isso que você mais ama por amor a mim? Você pode ouvir isso e receber? Essa é a questão para a sua vida e para a minha vida. Jesus ele quer ensinar em uma amplitude, ele não quer engessar, ele quer libertar, porque somos livres. E aí o Senhor Jesus chama os meninos, né? E abençoa. E eu vou repetir. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repeliam, os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. O valor de uma criança, quando você olhar para uma criança, essa criança ela faz parte do reino de Deus, porque o coração dessa criança é puro. Nós, como pais, nós temos que prestar muita atenção, como avós, como cuidadores das crianças. Olha, essa criança é uma criança, e a criança, ela tem um coração puro. Ao longo do tempo, ela vai se transformando, normal. E às vezes vai para diversos caminhos, que não é o caso agora. Aí o Senhor tenta nos mostrar de uma forma mais penetrante ainda. Ele mostra sobre esse negócio de casamento e divórcio, porque ele quer falar dele, mas ele dá um exemplo nosso para nós podermos meditar. Ele fala, olha, para vocês receberem, ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem ouvidos para receber, receba. Aí logo na frente ele já fala, ó, é assim que tem que estar o coração, igual de um menino, por isso que eu imponho as minhas mãos sobre o seu coração, para que o seu coração possa ser como o de um menino. Assim você vai conseguir receber. Agora vai vir uma outra palavra. Aí o Senhor mostra o mancebo rico, nos dá um outro exemplo de uma pessoa que tinha toda essa vida social anterior que eu falei aqui agora. Passou pela fase da criança, passou pela fase dos casamentos neste mundo com seus afazeres e seus deveres, os seus apegos, os seus luxos e as suas mazelas.
passou por todas essas fases e agora chega o momento da definição, onde eu que já tenho tudo pronto, eu chego para o Senhor e falo: Senhor, o que farei eu para herdar a vida eterna? Já fiz tanta coisa, tenho tantas coisas, já estudei, já sei, sou conhecedor de muitas coisas. O que eu posso fazer agora? Agora tem um negócio aqui dentro de mim, minhas entranhas, elas ouviram a tua palavra, eu estou te vendo, eu estou sentindo algo dentro de mim, eu quero te fazer uma pergunta: o que eu farei para herdar o reino? Porque o Senhor é bom, eu vejo que é bom, eu vejo que é bom estar na tua presença, eu sei que é bom ouvir o que você está ouvindo, falando, Senhor, mas eu quero agora saber como que eu faço para herdar isto. Aí o Senhor mostra para ele, né? Ó, está escrito para não fazer isso, aquilo outro. Dá os dez mandamentos da época para ele, né? Que muitos de nós conhecemos, quem não conhece, por favor, pesquisa. Quais são os 10 mandamentos do Velho Testamento? É isso que o Senhor citou para ele, que não é o momento de eu ficar citando agora. E ele prontamente falou: não, Senhor, isso eu já guardo desde a minha mocidade. Ou seja, os seus pais já eram seguidores. Ele já foi formado dentro de uma família que seguia o Torá, que seguia a palavra, a escritura, e era herdeiro de uma grande herança. Aí o Senhor foi direto naquilo que é o coração do homem, aonde nós falamos do casamento, onde nós falamos de uma união, onde nós falamos de um compromisso que o nosso coração fica apegado, fica ali assinado, marcado no nosso coração. O Senhor chega para ele e fala assim: beleza, tu queres ser perfeito? Eu estou sentindo que tu queres ser perfeito. Então vou te pedir uma coisa. Pega todo esse conceito, toda essa estrutura que foi montada, que já está montada em teu entorno. Pega tudo que você tem, tudo que é material, tudo que é dessa terra, que você ama, que você já se casou com isso, você está casado com isso. Agora eu quero que você se divorcie disto. Eu quero que você vá e venda isso. Você não vai dar isso, você vai vender isso, você vai pagar um preço. Você vai receber e vai vender e vai receber um valor por isso. E quando você receber este valor, eu quero que você distribua aos pobres, ou seja, quando você aceita a palavra de Deus e a pratica, você está fazendo dessa forma. Você deixa as coisas do mundo, porque você recebe o chamado, você larga tudo aquilo, todos os teus conceitos, você recebe uma bênção da parte de Deus, e agora chega a hora de você entregar tudo aquilo de graça. Meus amados, quando ele escutou esta palavra, a palavra relata claramente que ele, educadamente, ele foi se retirando, ele foi se afastando em silêncio, porque ele não teve capacidade de entender na profundidade que o Senhor estava falando com ele. E aí o Senhor faz um comentário. É impossível, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Quando o Senhor fala do rico, ele não fala das pessoas que têm propriedades financeiras, não. Ele fala da riqueza intelectual e a riqueza que está no seu coração, que não se larga para chegar-se à humildade de uma criança. Ele até faz uma comparação que é mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E qualquer dia desse nós iremos pregar sobre esta agulha e sobre este camelo, porque neste momento nós estamos explanando a coluna, nós estamos construindo a coluna. Vai chegar uma hora que Atos dos Apóstolos ela vai pregar conforme tem que ser, para ensinamento, para a glorificação do Senhor e para a salvação das almas. Agora nós estamos numa grande obra, estamos trabalhando, e assim o nome do Senhor é glorificado. Eu deixo aqui esta palavra para a meditação de todos, que nós possamos entender aquilo que o Senhor falou no final.
E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Esta é a palavra. Esta é a palavra. É isso que o Senhor quis dizer em todos os versículos anteriores. E assim nós encerramos com a graça maravilhosa do Senhor e pediremos uma bênção para o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nesta hora, nós oramos ao Senhor e entregamos esse período, Senhor, da manhã, a primeira parte, o primeiro momento da manhã, na Tua presença. E suplicamos ao Senhor que a Tua boa palavra possa encontrar lugar no coração daquele que ouvir. Aonde essa transmissão chegar, ó Deus, que essa palavra ela possa libertar, ó Deus, a mente, o coração e o espírito, e que possa nos dar força, Senhor Deus, de nós aplicarmos o divórcio, separarmos das coisas que pesam, que impedem de nós chegarmos diante da Tua presença no Teu reino. Por isso, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e já Te glorificamos e Te bendizemos, porque o Senhor é grande sobre todas as coisas. Assim nós oramos, nós Te bendizemos, no nome santo do Teu Filho Jesus e na graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E nessa hora, meus irmãos, eu gentilmente, com toda a educação e humildade, eu peço aos irmãos que os irmãos possam me ajudar nesta grande obra, deixando o seu like, o seu gostei, fazendo um comentário ou perguntas. E também, por gentileza, compartilhe esta palavra com quem você achar que ela vai se enquadrar no coração dessa pessoa, como se enquadrou no seu coração e tem se enquadrado no meu, para que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado e essa obra ser edificada diante dos olhos dos homens e perante os olhos de Deus e dos seus anjos, e que haja salvação na minha casa, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.